As cetonas são obtidas pela oxidação de álcoois secundários. A fórmula geral é RCOOR, onde COO é o grupo carbonila, como vocês visualizam na tela. Também pode ser representado por RCOR, onde CO seria a representação molecular, e R, cadeias carbônicas. A nomenclatura IUPAC seria nome do hidrocarboneto mais a terminação ONA. A nomenclatura usual seria radicais mais cetona. Exemplos: CH3, COO, CH3. O nome IUPAC seria 3 carbonos prop, ligação simples an, terminação ONA, propanona. O nome usual, como nós visualizamos na tela, eu tenho CH3, COO, CH3. Então, os dois grupos CH3 são metil e o COO cetona. Então, o nome usual seria dimetilcetona. Essa cadeia ainda tem uma nomenclatura comercial. A nomenclatura comercial seria acetona. Outro exemplo. CH3, COO, CH2, CH2, CH3, como vocês visualizam. Como a cadeia aqui tem 5 carbonos, toda cetona com 5 ou mais carbonos, nós estamos obrigados a numerar a cadeia. E a numeração deve partir pela extremidade mais próxima do grupo carbonila, portanto, pela extremidade da esquerda. Então, eu fico com o nome oficial pentan, hífen 2, hífen ona. 2 por quê? Porque a carbonila encontra-se no carbono 2. Ou pentanona 2, ou 2 pentanona. Para separar o número do nome, a gente usa sempre o hífen. A nomenclatura usual, eu isolo a carbonila, como visualizamos na tela. Lado esquerdo sobra o radical metil, lado direito o radical N-propil. Então eu fico com metil, N-propil, cetona. No terceiro exemplo eu tenho CH3, CH2, COO, CH2, CH3. Nesse caso, a carbonila encontra-se exatamente no meio da cadeia. Portanto, eu tanto posso começar a numeração pela esquerda quanto pela direita. Então, no IUPAC fica sendo, então, pentan 3-ona, porque a carbonila encontra-se presa ao carbono 3. Ou pentanona 3, ou 3-pentanona. Usual, como visualizamos ao lado, eu tenho COO, que é acetona, à esquerda eu tenho o radical CH3, CH2, que é o etil, à direita o CH2, CH3 também, que é o etil. Então, o nome usual fica sendo dietilcetona. Cetonas cíclicas, senhores. São aquelas cetonas onde nós temos a carbonila num ciclo. O exemplo que vocês visualizam na tela é ciclo pentanona. Pentanona porque a cadeia tem 5 carbonos. Dicetonas. Dicetonas são cetonas onde nós encontramos 2 carbonilas na cadeia carbônica. O exemplo que nós visualizamos, eu tenho CH3, COO, CH3. O nome IUPAC seria nome do hidrocarboneto mais iona. Lembrando que o nome do hidrocarboneto é raiz, meio e terminação O. Então o nome IUPAC da cadeia fica sendo com 4 carbonos, but, ligação simples an, terminação O, fica butano, diona. O nome usual das dicetonas não existe. Segundo exemplo, dicetona com 5 ou mais carbonos, também tenho que numerar. A numeração também inicia pela extremidade mais próxima da dupla da carbonila. Então, eu tenho que começar pela esquerda. Então, eu fico com pentano 2,3 diona. 2,3 porque as carbonilas encontram-se no carbono 2 e 3. Ou 2,3 pentano diona ou pentano diona 2,3. Lembrando que para separar o nome do número usa-se o hífen, para separar o número do outro, a vírgula. Terceiro exemplo, CH3, COO, CH2, COO, CH3. Como as carbonilas estão equidistantes das extremidades, eu tanto posso numerar pela extremidade da esquerda quanto pela extremidade da direita. Então, eu fico com pentano 2,4 diona, ou 2,4 pentano diona, ou pentano diona 2,4. Aldeídos. Aldeídos são compostos obtidos pela oxidação parcial de álcoois primários. Álcoois primários. Fórmula geral, RCOOH, como visualizamos na tela, ou RCHO, que seria o COOH, aliás, COOH ou CHO, seria o grupo aldoxila ou formila. A nomenclatura IUPAC seria nome do hidrocarboneto mais al. A nomenclatura usual seria aldeído mais nome próprio ou nome próprio, tirando o ícaro e botando aldeído. A tabela de nomes próprios das cadeias saturadas segue na tela. Número de carbonos e nome. Para um carbono, o nome é fórmico. Para 2 carbonos, acético. 3 propiônico. 4 butírico. 5 valérico e 6 capróicos. É necessário, portanto, decorar essa tabela. Exemplos. HCOOH,
como visualizamos na tela. O nome UPAC fica sendo, como a cadeia tem um carbono, a raiz é met. Meio an, terminação al, fica metanal. O nome usual seria aldeído, como a cadeia tem um carbono, é aldeído fórmico, ou escreve fórmico, tira o ico, bota aldeído, fica formaldeído. O metanol a 36% em água forma a solução do formol, que é um produto cancerígeno. Segundo exemplo, H3C, C-O-H, nome UPAC, dois carbonos, a raiz é et. Entre os carbonos a ligação é simples, o meio é an, terminação al, fica com etanal. Nome usual, como a cadeia tem dois carbonos, nome usual é acético, então teria aldeído acético, ou acético, tira o ico, bota aldeído, fica acetaldeído. O etanol é obtido pela oxidação parcial do álcool etílico, sendo responsável pela sensação de ressaca após a ingestão de bebidas alcoólicas. Eu tenho agora, como vocês visualizam na tela, uma cadeia de um aldeído que está ramificada. A cadeia principal, quando a cadeia for ramificada, a gente isola a cadeia principal, que é a sequência que passa pelo grupo aldoxila, que seria o CHO, e possui maior número de carbonos. A numeração deve iniciar pelo carbono do grupo formila e pode ser substituída por letras do alfabeto grego, sendo o carbono alfa o de número 2. Bem, eu tenho, então, como vocês visualizam na tela, cadeia principal, a sequência linear, o carbono número 1 é o carbono do C-OH, o 2 é o carbono CH2, o 3 o carbono CH e o 4 o CH3. Ou então, alfa, que seria o carbono 2, beta o 3 e gama o 4. E o CH3 o radical, então o nome UPAC fica sendo 3-metil-butanal. O nome usual seria 3-metil-aldeído butírico. Bem, um quarto exemplo seria um aldeído com cadeia insaturada por dupla ligação, que seria o CH2, dupla CH, simples C-OH. Nome UPAC, 3 carbonos próprio, uma ligação dupla ao meio em, terminação al, propenal. Aqui a dupla encontra-se entre carbonos, então tem que botar o meio em, como eu disse, nome UPAC, propenal. O usual, o nome usual é acrílico e é dado para cadeias com 3 carbonos e insaturada por dupla ligação, então ficaria aldeído acrílico. E outro exemplo, eu tenho o anel aromático C-OH, o nome UPAC ficaria, eu isolo o C-OH, chamo ele de metanal, e o anel aromático seria fenil, então fenil metanal. Nome usual, aldeído benzílico ou benzaldeído. Bem, dialdeídos. São aldeídos com 2 grupos aldoxila, como segue na tela, C-OH, C-OH. O nome UPAC seria nome do hidrocarboneto mais a terminação dial. O nome usual tu escreve aldeído mais nome próprio ou nome próprio tirando o ico mais aldeído. Nos dialdeídos, o nome próprio é dado de acordo com a tabela que segue. Número de carbonos, nome próprio. Então, 2 carbonos é oxálico, 3 carbonos malônico, 4 carbonos succínico. O nome do exemplo que segue na tela seria etano dial, né? Seria o C-OH ou C-OH, né? Etano dial. E o nome usual, aldeído oxálico ou oxalaldeído.